gente! E aí, tudo certinho com você hoje? Uma alegria estar de volta para esse nosso encontro semanal, todas as quintas-feiras, episódio novo aqui do Papo Saúde. E claro, eu aproveito para lembrar que você pode ter assim, aquela atitude, vai lá e assina. Você está ouvindo pela Apple Podcast? Aproveita, assina. Você está ouvindo pelo Google Podcasts, no Spotify? Você pode se inscrever. Vai no Deezer? Beleza. Favorita? Pocket Casts? Enfim, se aproveita para estar coladinho na gente, né? E se inscreve no canal no YouTube, daí você recebe notificação a cada episódio novo. Bom, você vai concordar comigo que nesse último ano e meio que mudou as nossas vidas, não é? Definitivamente, muita gente mudou de endereço, né? Teve quem resolveu decorar ou reformar completamente a casa. Para quem a grana estava mais curta, a solução foi, assim, pintar uma parede, uma meia parede, né? Essa parede ganhou mais vida com a chegada de uma samambaia, né, daí surgiu ali uma costela de Adão do lado do sofá, e claro, né, teve que enchesse uma parede inteira de quadros. Foram tantas as transformações e todas com um claro sentido de valorizar ainda mais esse espaço que a gente quer chamar de lar, não é, esse lugar para onde a gente volta ou que a gente se acostumou a ficar, né, no famoso home office. Para esse papo, nós convidamos a arquiteta mais mirabolante de Fortaleza, Raquel Pontes. Oi, Raquel, bem-vinda. Oi, gente, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês vão estar ouvindo. Eu sou Raquel, sou daqui de Fortaleza, trabalho com arquitetura há mais ou menos. Eu sou formada há 13 anos, né, pela Unifor, Universidade daqui de Fortaleza. Amo projetos coloridos, os projetos mais pé no chão possíveis. Me identifico muito com cor. E estamos aí, né? Vamos ver, vamos deixar o papo rolar. Vamos, e falando em cor, a gente está recebendo nesse nosso estúdio virtual, nessa nossa sala deliciosa, multicolorida, o muso das cores. Michel Lotti, bem-vindo, se apresenta aqui para quem está ouvindo a gente. Oi, Maísa, obrigado, muito obrigado por me receber aqui. Bom, pessoal, eu sou o Michel Lotti, eu sou diretor criativo, sou pesquisador de tendências, sou formado em jornalismo, mas hoje eu trabalho principalmente como consultor de cores da Suvinil, então eu faço uma pesquisa de cores, né? E eu também trabalho com direção criativa, com cenografia e um milhão de coisas, na verdade. Estou vendo, estou ouvindo, estou sentindo. Gente, para a gente começar puxando pelo título, né, desse nosso papo, vocês perceberam que, de fato, a nossa relação com a casa ficou mais intensa, que a gente descobriu novos jeitos de cuidar? Como é que vocês percebem o impacto da pandemia nisso, no cuidar da casa? Eu percebi muito, assim, as pessoas vêm me procurando por querer sempre, cada vez mais, uma casa mais acolhedora. Eu nunca vi as pessoas buscarem tanto por uma casa que rolasse uma identificação maior com cada um. Então, assim, de um ano para cá, teve procura, muita procura, assim, eu vi muita procura de home office, né, claro, mas é, em todos os ambientes que eu venho trabalhando, sempre as pessoas sempre pedem por aconchego, por acolhimento, né, por esse bem-estar em relação à casa, ao local de trabalho. Nossa, Raquel, eu concordo super com o que você está falando, porque se a gente for pensar bem, é quase como se a gente não tivesse nem outra escolha, né? Porque qual outro lugar a gente vai encontrar para ser o nosso santuário, o lugar que a gente se sente bem num mundo tão caótico, né? Como eu disse, eu sou pesquisador de tendências, né? Então, assim, a gente tenta encontrar os motivos pelos quais as pessoas passam pelas coisas.
E durante esse período, a casa realmente virou o nosso santuário, né? Um lugar para a gente viver e para a gente se sentir à vontade. Eu gosto sempre de brincar que tinha gente que não morava, tinha gente que se escondia, né? Então, assim, tinha um lugar lá para chegar em casa, deitar, dormir, olhe lá, comer e já ia para a rua. E a partir do momento que as pessoas tiram o nosso direito de se movimentar, as pessoas tiram é ótimo, né? Tipo, uma situação como essa, né? Limita a nossa mobilidade, a nossa casa vira nosso mundo, né? E um mundo também que precisa ser um mundo de proteção, né? A gente tinha essa noção de que a casa é um lugar de proteção, mas nunca ficou tão evidente isso, né? Porque, inclusive, os lemas todos iam nesse sentido. A gente aqui, muitas vezes, a gente falou, a gente começou esse papo em maio de 2020, né? E a gente dizia, se você puder, fique em casa. Então, era a coisa de dizer, você tá protegido, né? E a gente fazia tudo para proteger mais, não é? Basicamente. Isso, a gente passava, né, pela nossa casa. A gente entrava, saía, tinha um final de semana que a gente ia para o mundo, né? Ia, enfim, saía do nosso santuário, né, como o Michel estava dizendo, e a partir do momento que a gente é podado disso, né, então as pessoas realmente é, botaram os pés dentro de casa e começaram, né? Então, assim, eu tenho muito relato de gente, eu percebi que essa parede, eu percebi que esse sofá, eu percebi que o meu quarto poderia ser assim, né? Antes eu acho que as pessoas, né, não olhavam tanto. E nesse inventar, né? Porque um inventar que era uma necessidade também, às vezes, eu tô aqui parado o tempo todo, eu tenho que fazer alguma coisa, até para não pirar, né? Gente, eu não sei se vocês vão dizer isso, mas rolou muito clichê, não é? Se vocês concordam, assim, qual foi o maior clichê, assim, que vocês acham que inventamos nesses últimos tempos para casa, na casa? Caramba, olha, eu posso começar? Começa. Eu acho que eu vi 2 coisas acontecerem muito, né, durante essa pandemia. A primeira delas, e talvez a mais importante, é a gente resgatar esse nosso hábito como brasileiros, né, de cuidar de planta, né, no mundo inteiro, na verdade. Então, assim, eu vejo as pessoas enchendo a casa de plantas, que tal eu não sei, talvez essa seja uma maneira de se sentir mais próximo da natureza, do lado externo. E outra coisa, assim, talvez eu seja suspeito para falar, mas eu percebi as pessoas finalmente tomando coragem para pintar uma parede, que nem você falou, pintar pelo menos uma meia parede, para trazer Isso. assim um pouquinho de cor, um pouquinho de alegria, ou talvez até um pouquinho de sossego para dentro de casa, né? Sobre a meia parede, assim, eu sou do interior do Ceará, não cresci no interior, mas no meu interior, como a gente diz aqui no Ceará, as paredes eram pintadas até determinada altura, ou às vezes até uma boa altura, não é? Então, essa é uma tradição que existia no interior, nas casas simples e tudo, e que mesmo antes, até nas casas sofisticadas, a gente encontra as casas ali de 1930, por exemplo, que cada cômodo tinha uma pintura diferente na parede, então as cores eram vibrantes, elas estavam presentes, né? É verdade. Antigamente, né, assim, a gente passou a infância, né, vivendo no mundo colorido, né? E as pessoas foram perdendo a coragem, assim, foram ficando com medo de cor, né? A gente vai crescendo e vai perdendo medo, então vai entrando muito no bege, no branco, no cinza, né? Ao longo dos anos as pessoas vão perdendo. Então, eu vi muito nessa pandemia as pessoas voltando a ter coragem, né? Ousando mais, querendo mais cor, sentindo que a casa estava fria por estar toda branca, né? O branco já estava ficando, né, monótono demais, cansativo demais. Eu vi muito, todo mundo assim que veio me procurar foi querendo cor, né? Isso é fato. E realmente, assim, as pessoas Legal. que nunca cultivaram um jarrinho estão querendo verde, né? Eu vejo cada vez mais procura por elementos naturais, tanto numa cortina, como pegar um linho, como num vaso de barro.
né? Eu acho que isso tudo traz mais aconchego, traz mais, né? A gente parece que se sente em casa de verdade, né? Mais do que um vaso de vidro, um espelho gigantesco dentro de casa. Então, assim, eu vejo mais essa procura por elementos mais naturais mesmo, né? Desde as cores até os tecidos, as texturas, né? As plantas. Então, teve muito isso de você querer trazer, de repente, um quintal para dentro de casa, né? Lembrar daquela época ali da nossa infância. Eu vejo muito isso, assim, direto. Eu falei clichê, mas assim, não era no sentido pejorativo, mas muito mais no sentido da coisa que se multiplica mesmo, né? Então, eu estou aqui falando e as minhas plantas concordando aqui comigo. Verdade. Enfim, como é que é viver na sua casa, hein, Michel? Qual é a sensação de vivenciar assim, um lugarzinho como aquele? Eu fico babando, a gente fica babando com tudo que você posta no Instagram. Eu fico quase uma stalker, assim. Ai, gente. Bom, gente, a minha casinha cósmica, né? é, Aham. eu tenho um amigo que ele sempre falava comigo que a minha história é diferente da história das pessoas que falam assim, ai, fui morar numa casa antiga, não sei o quê. Eu não vim morar numa casa antiga, eu vim morar numa casa velha. Era uma casa velha mesmo. Porque era o que eu tinha dinheiro para pagar quando eu me mudei para cá. E com o tempo eu fui descobrindo a importância que é a gente trazer as cores para o espaço e como a gente pintar uma parede, pintar o teto, pintar a porta, pintar a janela, pintar o chão, às vezes, é capaz de modificar completamente um espaço. A energia daquele lugar fica completamente diferente. Então a gente tem que lembrar que nós somos seres providos de sentidos, né? E um dos nossos sentidos é a visão. Então, quando a gente se cerca de cores, a gente está estimulando nossos sentidos. Então, ano que vem vai fazer 10 anos que eu moro aqui. E agora, ainda mais agora que eu trabalho de fato com cores, interiores e etc., eu meio que mudo todos os anos as cores da minha casa. Porque eu sempre brinco com as pessoas que, assim, às vezes as pessoas não têm coragem de pintar a casa de uma determinada cor porque fica com medo de enjoar. Mas a gente muda. De um ano para o outro, às vezes a gente não é mais a mesma pessoa. E se você enjoar daquela cor, tá tudo bem. Vai lá e pinta de novo. Muito Ou... simples, né? Assim, Exato, gente, é muito simples. Não... É só trocar. Da mesma forma como a gente não fica com as mesmas roupas pro resto da vida, o mesmo corte de cabelo, ou sei isso, lá, às vezes até o mesmo prato favorito de comida. A gente vai mudando. E a nossa casa precisa mudar com a gente, né? Então, exato. resumindo a sua pergunta, eu acho que morar na minha casinha é morar num lugar mutante, num lugar que muda Uhum. como eu. É, Legal. eu acredito que é isso mesmo, assim. Eu sempre faço uma força e tento conversar com os clientes de que a casa não é para ficar pronta. Pronto, finalizei o projeto, finalizou a casa, né? A casa é um ser vivo, né? Então, assim, você sai ali na esquina, você achou uma panelinha bonitinha, você colocou lá na sua casa, né? Assim, tem lá um estante, super estante na sua casa, você não precisa encher aquela estante. Você, cada vez que você vai andando, né, abrindo o olhar com outras coisas, viajando, você encontra elementos e aí você vai, né, acrescentando, trocando. Então, eu acho que a casa vai andando com a gente, né? Ela não é para ser finalizada. Você vai construindo um lar, né, todo dia, né? Então, assim, e isso é que vai te trazer esse aconchego, que vai te trazer uma sensação de pertencimento, né? E por isso, né? Isso do que o Michel estava dizendo, né? É um ser mutante. Uhum. Você sabe, eu não consigo me lembrar quem era essa pessoa, mas eu vi, era uma entrevista numa revista em papel. Olha que coisa, século Vintage. XX, né? E eu sou uma mulher do século passado, né? E ela falava, é terrível que eu não lembro exatamente quem é, mas ela falava que é muito curioso, porque aqui no Brasil as pessoas mudam a sala, mudam o tapete, mudam tudo muito rápido, em pouco tempo, né? E ela falava da França, que na França as casas elas ficam décadas com o mesmo sofá e tarará. E aí eu fico pensando nisso e também a gente já teve aqui outros papos sobre as novas relações de consumo, né?
Como é que vocês lidam com isso quando a gente fala na casa, né? Existem mudanças também nos clientes em relação a esse aspecto? Porque, você passa ali, viu uma panelinha, você traz para casa, mas e tem essa mudança também, como a gente fala na moda, né? Eu acho que a gente, né, não tem como negar que a gente é influenciado. Assim, eu vivo dizendo que eu não gosto de seguir muito uma moda, mas a gente é influenciado por tendência, por moda, né? Inconscientemente. De repente eu olho ali na casa do Michel e olho para aquela cor. Acho que foi um boom, assim, no ano passado, a cor meia luz. Nossa, o que que é a cor meia luz? É um. Diz aí, Michel, acho que é um lilás meio rosa, né? Parênteses então, meia luz é a cor de 2020, 2021 da Souvenir, né? A cor desse ano, na verdade, que a gente tá, que ela é uma cor, ela é um rosa avioletado e ela é uma cor meio mutante mesmo, porque de acordo com a luz, ela fica ou mais rosa ou mais lilás, assim, né? Não é essa cor que você tem aí na sua parede, Raquel? Não, não é. Não é, aqui é bem Tá, então eu rosa. não entendo nada de cores, Mas gente. é uma cor linda. Mas assim, né, gente, eu nunca pensei que eu fosse gostar de um lilás, de um violeta, e eu acabei, né, ao longo. Você vai vendo, você é influenciado por toda essa tendência. Uhum. Mas eu acredito que nessa relação de consumo consciente, a gente precisa, de repente, ai, como que eu posso dizer? Mas eu acho que a gente precisa olhar para o que realmente importa, né? Não comprar qualquer panelinha por comprar qualquer panelinha, mas se aquilo ali representa algo para você. Eu acho que o consumo consciente é partindo disso aí, né? Não é essa realmente de trocar o tapete todo ano, porque você, né? Porque, enfim, passou uma moda. Não, eu acho que você deve comprar o tapete porque você gostou daquele tapete, independente de moda, se você está sendo influenciado. Se naquele tapete tem ali uma cor, uma meia-luz da vida, e aquilo ali te influenciou a você olhar para aquele tapete de repente, né, de uma forma diferente, porque aquela cozinha está ali, apitando ali no seu ouvido ali, enfim, mas eu acho que você não pode, de repente, usar a casa como entrar nessa onda de estar trocando realmente tudo toda hora para acompanhar uma tendência. Eu acho que você precisa, de repente, colocar dentro de casa o que você gosta de verdade, independente de qualquer coisa, né? E aí eu acho que o consumo consciente está ali. Enfim, coisas, objetos mais atemporais, seja de uma viagem, seja de um almoço, né? Você foi e aquele vasinho que está ali na mesa, que você ganhou da pessoa que te recebeu, representa alguma coisa para você. Então, eu acho que é isso. E só te completando, eu acho que quando a gente fala sobre seguir a moda, seguir a tendência, né? Eu acho que a única pessoa que talvez consiga não seguir uma moda ou se impactar pelas tendências é uma pessoa que está isolada numa ilha deserta. Você é Porque quando. influenciado sem querer, assim, né? Exato! A gente faz parte do mundo do hoje, né? É quase Isso. como se a sociedade fosse um organismo vivo. Então é bem difícil a gente se olhar para si e se descobrir não influenciado por nada ao nosso redor, né? Agora, quanto às mudanças, eu gosto sempre de defender a mudança, porque às vezes a gente fica congelado numa coisa porque aquilo tá daquele. Mas se você mudou, eu acho que a gente tem o direito de mudar sim, sabe, na nossa casa. É, Mas ao mesmo tempo, eu concordo super com você, Raquel. A gente não pode ficar mudando, transformando as coisas só para acompanhar uma tendência, porque eventualmente a gente não vai se conectar com uma determinada tendência. Tem várias coisas que estão na moda hoje em dia e que eu não gosto também, e nem por isso eu vou trocar as coisas na Ah, minha casa. Mas uhum. uma coisa que eu faço sobre essa coisa de o consumo consciente, super importante. Eu acho que a gente tem que cada vez mais se conectar com os assuntos de sustentabilidade, de consciência, porque afinal o mundo está acabando, né, gente? Então, assim, se a gente não der uma pisada no freio, a gente já era. Eu acho que uma coisa que eu faço, assim, eu não costumo jogar as minhas coisas fora.
ou eu dou, ou eu vendo, ou eu troco, ou eu ganho. Eu acho que a gente tem que, o que muda na nossa cabeça, eu acho que não é a gente ser obrigado a ficar com a coisa pra gente pro resto da vida, mas não acabar com a existência dessa coisa. Então, se ela não é boa para mim mais, ela pode ser boa para outra pessoa. É que nem a Marie Kondo Uhum. fala, né? A gente olha para nossas coisas e pensa: isso me traz felicidade? Se me traz felicidade, ela continua aqui comigo. Se não, vamos embora, deixa a energia circular. Mas de preferência que não seja para o lixo, né? Definitivamente. E é tão legal, né? Reaproveitar objetos, reaproveitar móveis, né? Nossa, Dá uma exato. Às vezes, sensação tão gostosa de você, de repente, comprar um baú antigo, né? Aquele baú não significava mais nada para aquela pessoa e para a sua sala vai trazer uma coisa ali tão legal, né? De repente. Então, tem muito isso também. não, e às vezes você pode customizar alguma coisa que já é sua mesmo. Você cansou da cara daquele baú que você tem há 10 anos, ai, vou pintar, ou então vou lixar para tirar a tinta, vou fazer alguma coisa. Como é que ficam os regionalismos, no trabalho de vocês? Como é que eles aparecem? Porque eu também vi muito, né, isso dentro do que você falou lá ali no começo, Raquel, o que faz sentido, né, o que lhe diz algo, enfim, essa coisa da memória afetiva, sei lá, né. Então eu tenho a rede, quase que permanentemente armada na sala. Por quê? Porque se eu estou meio cansada daqui, eu já vou para a rede, é como se eu estivesse mesmo mudando, né, trocando ali um pouco de fase e tal. Mas a rede é uma coisa muito nossa, que ela até foi absorvida e eu comemoro, né. Muito. Eu amo rede. Eu tento colocar em todos os meus projetos rede. Muita gente pede. Eu adoro trazer regionalismo para os meus projetos. Adoro barro. Sempre uso. Adoro apoiar, né, artesãos daqui, artesãos também que estão começando, pequenininho. Então, assim, eu acho que traz uma diferença. Adoro, amo, amo. Adoro ter em casa, né? Adoro descobrir coisas novas, né? Artesãos novos. Eu acho bem legal. Acho que traz uma originalidade para a casa da gente, né? E traz isso de a gente, né? Essa memória afetiva, né? A casa da avó. Eu acho gostoso. Gente, eu acho que é super importante a gente valorizar a regionalidade, às vezes não só a nossa própria regionalidade, por exemplo, eu sou mineiro, mas eu amo as coisas do Ceará, tenho várias coisas. Por exemplo, em 2019 eu fui para Juazeiro do Norte. No Cariri eu comprei uma cadeira lá e trouxe aqui para casa. No meu trabalho e na minha casa eu sempre procuro valorizar as coisas do Brasil. Eu acho que hoje eu já não tenho quase nada mais na minha casa que não é design ou artesanato feito no Brasil. Inclusive, eu acho que quando a gente olha para nossa região, para nossa localidade, a gente valoriza o que é feito localmente, isso é uma forma da gente trabalhar a nossa descolonização cultural. É uma forma da gente se sentir mais poderoso e mais vivo como brasileiro, né? Porque a vida inteira a gente foi ensinado a acreditar que aquilo que vem da Europa ou aquilo que vem dos Estados Unidos é melhor ou mais legal do que a gente faz aqui. A nossa famosa síndrome de cachorro vira-lata, né? E eu acho que, assim, agora, durante esses anos de pandemia, principalmente, quando as fronteiras elas foram fechadas, teve esse fenômeno que a gente chama de aceleração, né? Que é uma coisa que já está acontecendo e a gente começa a vê-la mais rápido. A gente começou a olhar cada vez mais e com mais carinho para a produção local, para o pequeno produtor, para os novos artesãos, e isso é apenas maravilhoso, porque a gente não precisa ter tudo igual a todo mundo, né? É verdade. E eu não sei se isso acontece com vocês, mas quando eu olho para uma coisa, nem que seja assim de um artesão, de um design que eu nunca ouvi falar, mas quando eu vejo uma coisa brasileira, parece que dá um calorzinho assim no coração, né? É Total. diferente de você. Eu não sei enfim, mas quando você olha para uma coisa de fora, parece que é um pouquinho mais frio, né? É aquela coisa, você olha para uma coisa aqui, parece que te chama. Não precisa nem contar que é brasileiro, você sabe, né? Se não te contarem, você vai perguntar, isso aqui é do Brasil? E aí a pessoa vai É uma falar, liga, né? Rola assim uma conexão. total, verdade. Rola. Gente, por falar em conexão, muita gente também nesse período
é, mudou de casa buscando a conexão com a natureza, enfim, que a gente já falou aqui das plantas dentro de casa, né, que vocês perceberam isso muito fortemente, mas teve gente que mudou mesmo e passou a morar de aluguel, né? Viver em outra parte, gente que foi para a serra, gente que foi para a praia. Vocês acham que isso também é algo que permanece, vai permanecer forte? Ou a gente realmente vai voltar às coisas ao normal, entre aspas? Olha, eu acho que várias coisas que a gente está vivendo agora durante essa pandemia são para sempre. Por exemplo, home office eu acho que continua forte. Não sei se como durante a pandemia, mas não vai ser a mesma coisa. Gente, fazer reunião pela internet é a melhor coisa que É a melhor existe. coisa. Não ter que sair de casa, não ter que ficar horas no trânsito, sabe? E eu acho que a É. tecnologia de hoje, inclusive, ajuda a gente a poder morar onde a gente quiser. Eu trabalho, por exemplo, eu estou trabalhando na pesquisa de 2022 da Souvenir e a minha designer que está fazendo o meu catálogo, ela mora no Reino Unido. Então, assim, a gente não precisa estar no mesmo lugar. A pessoa que escreve os textos, ela está num bairro longe do meu. E a gente vai trabalhando todo mundo junto, em sintonia. Aí, por exemplo, o fotógrafo que está editando as fotos para me mandar tudo, ele agora já está em Campos do Jordão, sabe? Então, assim, graças à internet, à tecnologia, graças a Deus, a gente pode hoje ter uma vida mais de acordo com o que a gente gostaria, né? Eu acho. É o sapato na porta, né? Eu acho que o sapato na porta não entra nunca mais. Assim. O sapato não vai mais voltar. Daqui a pouco Não, a gente está começando a criar armários com a sapateira bem menor, porque vai ficando tudo ali na porta. pois é, também acho. Eu acho que tem coisas realmente que não voltam a ser como antes, né? Por exemplo, dos apartamentos com cara de casa, né, que antes você via, e aí tinha sempre essa descrição. Ué, parece uma casa. Você acredita que é um apartamento? Uma coisa assim, Aham. né, que tinha, né, bem na descrição, assim, enfim, mas agora a casa é casa, não importa se está no 25º andar, mas a casa no sentido mesmo daquilo que você falou, né, do, do templo, enfim, né? Basicamente isso. E aí o trabalho de vocês, isso ganha uma importância incrível, E eu né? acho legal porque cada vez eu vejo que as casas, né, os lares estão mais parecidos com os donos, né? Eu acho que lá atrás, muito antes de pandemia, nos anos 80, você ainda tinha aquela ideia de fazer a sala de visitas, né, pensando para receber visitas. E hoje você é completo o oposto disso. Eu já vejo as pessoas querendo se sentir em casa, querendo a casa que pareça com elas, né? Então eu acho que isso não volta mais, porque é muito mais legal, né? Você fazer a casa para você, para os seus, do que você pensar numa sala de visitas, né? Para impressionar alguém, para receber. A sua casa vai ser aconchegante para você, então ela vai ser aconchegante para os outros, né? Gente, eu tô lembrando, sabe, de que você falando, Raquel? Eu só penso na casa da Kim Kardashian. Eu lembro que saíram as Eu imagens da nunca casa dela, vi. toda branca. Eu amo a casa da Kim Kardashian, sabia? E Que eu te explico maravilha! por quê. Porque branco é cor, né, É, cara? a casa dela, na verdade, é da Kim Kardashian, mas aquele projeto é muito mais a cara do Kanye West, né? E o trabalho do Kanye West, eu tô falando com essa propriedade porque isso é uma das partes do meu estudo. É, Olha aí. Eu nunca vi a casa deles, vou já atrás. Nossa, Raquel, você precisa colocar no Google. É tipo, parece um templo, assim, sabe? A casa deles literalmente é um templo. Então, a casa deles é um ótimo exemplo de um desejo e uma vontade coletiva da gente nos anos de 2020 e 2021, basicamente assim, pandemia. O que que acontece? Todas as vezes que a gente se sente muito sufocado pela quantidade de informação do mundo, pela velocidade da mudança das coisas, a gente inconscientemente busca, seja por imagens ou por sensações de calma. Então, se a gente for olhar Uhum. o novo trabalho do Kanye West, os novos trabalhos, as músicas dele são muito relacionadas com músicas gospel, né? Música de igreja,
que é uma busca por uma iluminação divina. Então, aqueles lugares com móveis arredondados, brancos, super táteis, cheios de Sim, textura, pouquíssimas coisas mais escolhidas a dedo, com aquele pé direito altíssimo, corredores com arcos, tudo com muita luz entrando, aquilo basicamente é a materialização da nossa busca por iluminação nesse momento tão caótico que a gente está vivendo, né? Então, assim, confesso para você que se eu tivesse um dinheiro absurdo para construir um palácio como eles fizeram, talvez. Não, não acho que eu não faria a mesma coisa, não, porque não é minha cara. Mas, você não faria, mas eu Michel? respeito eles, assim. Eu acho que é uma casa que traz um conceito super atual, sabe? A descrição que você fez da casa da Kim Kardashian, eu achei a mais perfeita. Eu jamais, né, interpretaria dessa forma, porque eu embarquei no meme, Aham. tá, gente? Eu não sou especialista, eu sou totalmente leiga, e daí a pessoa leiga, ela curte o meme, né? Então, quando surgiu essa descrição toda que o Michel Lotti fez, viu, Raquel? Sendo que a internet fez o seguinte: o que você colocaria na casa da Kim Eu Kardashian? lembro. Daí colocaram o tapetinho, a passadeirazinha de crochê, entendeu? Em vários Penduraram um lugares. monte de quadros. Botaram uma rede, botaram cadeirinha de praia. Mas eu acho, eu assim, falando da casa deles, né, que é toda branca, eu acho que o branco não é impossível de rolar. Eu acho que ele só precisa ser, né, um branco justificável, né, como o Michel tá falando aí da casa, né, deles, né, que, enfim, é o templo deles ali, mas eu fui há um tempo aí na casa de uma cliente e ela, as paredes da sala dela eram todas brancas e eu não tive coragem, pela primeira vez eu não tive coragem de mudar aquele branco dali, porque tinha tanta cor em cima, tantos quadros, tantas referências legais que o branco tá valendo, né? Eu acho importante falar também que o branco ele é legal quando ele é uma escolha. É um Isso, branco porque exato, eu escolhi que é branco. exato, né? Diferente da maioria da casa das pessoas que tem o Por preguiça. branco como preguiça É, ou como medo de medo, ousar, né? Se eu escolhi branco, exato. tem que ser branco, Tem que ter uma né? justificativa. Eu, no caso, eu, o dono da casa, Isso. não eu, Não, Michel, tem né? que ter uma justificativa para aquele branco, né? Tá ali. E eu acho que é isso mesmo. Dentro dessa justificativa em relação às cores, teve um tempo que as pessoas pintavam determinada parede com alguma cor porque diziam que atraía fortuna. Então, tem essas justificativas para essas coisas, enfim, esse tipo de argumento, ou vocês, isso daí é Aí lenda? eu nunca vi, assim, nunca passei, nunca Eu vi. passei por essa situação. É assim, alguns pedem né, no quarto uma cor mais calma, mas nada muito específico, assim. Não, eu entendo o que você está falando, aquela coisa, por exemplo, o vermelho é um vermelho para trazer Aham, paixão, ou aham. então talvez um Isso. amarelo para a gente pensar em dinheiro. O laranja que pode dar fome, né? É isso que eu ia falar. Colocar amarelo na cozinha não pode, que senão você vai ficar com fome o dia inteiro. Então, eu acho, isso é uma coisa que eu sempre falo, que cor é, é uma, é uma relação individual. Por exemplo, se eu quero pintar meu quarto de preto, do teto, a parede, o chão, tudo, e isso vai me fazer bem, Uhum. por que não, sabe? Agora, isso não necessariamente vai fazer bem para todo mundo. Então, eu acho que as nossas relações com cores, assim como a maioria das coisas, elas são individuais. É claro que tem alguns sensos comuns que fazem mais sentido, mas não são regra. Elas podem sair do lugar. Por exemplo, se eu tiver numa sala toda branca, com aquela luz fria, que é meio azulada, a última coisa que eu vou sentir ali é calma, mas pode ser que alguém sinta, porque eu vou ficar completamente eletrizado nessa sala branca. A gente tem que lembrar também que cor é luz, né? Então, assim, é tudo relacionado. Eu fiz um apartamento vermelho, a sala era completamente vermelha com alguns pontos rosa agora eu me sentiria, o apartamento ficou massa, mas quando você fala de uma sala completamente vermelha, você fala, puxa vida, né? É igual aquela história de carro, né? Tinha uma lenda de que carros vermelhos
batiam mais, né? Sofriam mais acidentes. Nem sei se isso é verdade, mas essa sala toda vermelha, ela tem tanta planta, ela tem tanto aconchego, ela é tão a cara do dono que eu amei, achei assim, eu me sentiria muito mais confortável nessa sala toda vermelha do que de repente nessa sala que o Michel está falando, né? Toda com luz fluorescente branca, as paredes todas brancas, então eu acho que é muito da sensação que você vai sentir, né? Dentro desse novo jeito de cuidar e para a gente ir encerrando esse nosso papo, o que vocês, no trabalho de vocês, o que vocês gostariam que de fato chegasse mais para as pessoas? Quer começar, Raquel? Eu começo. Eu posso começar. Eu gostaria que as pessoas cada vez tivessem mais casas, locais de trabalho com a cara delas, né? Que respeitasse as vontades delas, né? Eu acho que eu parto do princípio de que a gente tem que se sentir confortável no nosso lugar. Então, eu acho que é isso, assim, não interessa se seu vizinho tem uma casa de tal jeito, se a moda que você consegue, né, enxergar é de tal forma, eu acho que você tem que se sentir bem, independente da cor que você vai usar, do elemento que você vai usar. Eu acho que o principal, eu parto do princípio que você tem que se sentir conforto, né? Você tem que se sentir confortável sempre. Eu acho que conforto, aconchego são, assim, os carros-chefe, né? Da construção de um lar, né? De uma casa. Acho que é isso. Nossa, Raquel, eu concordo 100% com o que você disse. E eu ainda completo que além da gente ter uma casa com a nossa cara, que seja confortável para a gente, eu gostaria muito que as pessoas tivessem a coragem de enxergar o lugar onde elas moram como uma extensão delas mesmas e como uma forma de expressão individual, um lugar em que você possa ter orgulho de quem você é, um lugar em que você não queira parecer ser outra coisa que você não é, você não queira copiar estéticas ou histórias de fora que não fazem parte da sua história, sabe? E que as pessoas pudessem ser quem elas são, sabe, assim, e usar essa casa, esse lar, esse templo, esse santuário que a gente vive, né, como uma forma quase de materializar nossos sentimentos para fora do nosso corpo, é uma forma de criar um mundo mais agradável para a gente e para todo mundo, talvez também uma forma da gente respeitar a natureza ao nosso redor, respeitar o ambiente, respeitar a sociedade, né, porque às vezes eu fico pensando assim, essa era uma discussão que eu sempre tinha com um amigo arquiteto, que quanta gente não faz uma casa linda por dentro e ela muito feia por fora, sabe? Ou então aquela casa que é chique, que é incrível, que é bonita, mas tem um monte de grade que ninguém pode nem sentar ali perto porque é uma casa toda protegida. Eu não sei, eu acho que eu queria tantas coisas, né, para falar a verdade, sabe? Assim, e acho que para Aham. finalizar minha lista, assim, senão eu vou começar a falar para sempre, eu realmente gostaria que as pessoas olhassem com mais carinho, cada vez mais, sempre, para o que é nosso no Brasil. Porque se a gente não olhar para o que é nosso com carinho, ninguém vai olhar. Ou pior, alguém vai olhar, vai vir, vai pegar tudo e vai levar embora e vai te vender por 10 vezes mais caro. Uhum, exatamente. E onde a gente te encontra, Michel Lotti? Olha, o meu lugar mais fácil para me encontrar é no Instagram, que é @lottilotti, LOTT. De lá dá para achar tudo que eu faço. Boa. E você, Raquel Pontes? Pelo Instagram também, né? Hoje o mundo gira em torno do Instagram. É @mirabolâncias de um arquiteta. Eu amo Eu essa amei. descrição, esse perfil. Ai, É. gente, gostei demais. E quando eu for na casa de vocês, esse dia pode chegar, eu vou querer fazer como o cearense faz, que vocês me apresentem a casa inteira, Ai, da eu sala amo. até. Com o maior prazer. Eu amo isso. Quando eu vou na casa Venha, da venha. pessoa, eu acho que não é só de cearense, eu acho que isso é do Brasil inteiro, porque em Minas Gerais todo mundo faz a mesma coisa.
E aí eu chego na casa da pessoa e falo, máximo. é agora que a gente vai fazer o tour pela casa pra gente... Isso! Eu faço isso aqui em casa, saio mostrando tudo para todo mundo. Muito bom. Michel Lotti, Raquel Pontes, muito obrigada. Vocês são lindos. Obrigada, Maísa. Obrigado. Muito obrigada, eu adorei. Que convite gostoso. Adorei. Vamos transformar nossas casas nos nossos templos, né? É isso, gente. Vamos. E assim nós chegamos ao final desse episódio de hoje do Papo Saúde. Espero que você tenha curtido como a gente curtiu, já que a gente entrou aí no seu templo, no seu santuário, né? Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal, a que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita, se inscrever, assinar, favoritar, assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo e não perde nadinha. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!